Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula Simões. Eu vou colocar aqui no compartilhamento de tela para vocês, para a gente começar então a nossa apresentação. E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada aqui por vocês para falar sobre as lesões mais comuns nos atletas. Só a título de apresentação, eu sou da Santa Casa de São Paulo, do grupo de esporte. Lá a gente tem um grupo que cuida de atletas todas as terças-feiras no nosso ambulatório. E agora, mais recentemente, nós iniciamos a medicina esportiva como residência da Santa Casa. Então, vocês como estudantes de medicina e quem também está assistindo essa apresentação, vale muito a pena investigar os lugares onde tem medicina esportiva. São 20 vagas no país inteiro, 2 sendo agora lá na Santa Casa de São Paulo. Então, mais uma vez, me apresento com muita honraria pelo convite aqui nesse primeiro congresso online de nutrologia para falar de coisas que eu mais amo fazer, que são os cuidados nos pacientes que se machucam, né? Então, quais são as lesões mais comuns encontradas nos atletas? Só para vocês saberem a título de conhecimento, né? Além disso, eu sou atual presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte e também sou afiliada a várias outras sociedades de traumatologia esportiva, inclusive trabalhei na seleção brasileira por 10 anos de futebol feminino, trabalhei nas Olimpíadas como médica do tênis e eu sou a primeira médica do Brasil a trabalhar também no Comitê Internacional de Retorno às Corridas de Rua. Então, quem gostar disso, me procura para eu ajudar também vocês a seguirem uma carreira brilhante, assim, de muitas coisas que eu falo que eu me satisfaço principalmente do ponto de vista esportivo, que eu não fui uma atleta de nível internacional, mas pelo menos como médica eu me realizo e eu gostaria de passar e transmitir isso para vocês também que querem seguir essa carreira. Então, lá no nosso ambulatório, nós atendemos os atletas todas as terças, como eu disse. Esse ano, por conta da pandemia, né, então esse número caiu bastante, mas a gente faz essa avaliação ortopédica e agora a gente está iniciando também a parte de medicina, então cabe também a vocês depois irem lá aprender um pouco sobre nutrição esportiva com os nossos professores. Para vocês entenderem um pouco, por que eu divido, né? A medicina do esporte, ela acaba atuando em tudo os âmbitos um pouco de uma forma mais aberta, né? Ela estuda a influência do exercício, a questão do treinamento. Deixa eu tirar essa caixinha daqui para não atrapalhar vocês de verem os slides. A prática esportiva como um todo. E aí, a ideia da medicina do esporte é prevenir, tratar e reabilitar todos os âmbitos, não só as lesões ortopédicas, que é o motivo dessa aula. E além disso, também está relacionada à performance esportiva, ou seja, a gente também quer que esse atleta, quando passa na consulta, não venha só com dor, a gente quer também melhorar o condicionamento dele, quer melhorar a performance, quer fazer dele um campeão e, eventualmente, óbvio, não ter lesões. Então, é muito mais do que só cuidar das lesões, é preveni-las também. E a parte da ortopedia, especificamente, quando termina medicina, a gente faz a residência de ortopedia e o R4 de esporte. Então, a gente acaba vendo as lesões ortopédicas, tratando essas lesões de uma maneira geral, só que tem um toque diferente, que é o que eu vou falar nessa apresentação do esporte, né? O que a gente faz nesse atleta que é diferente. E como que funciona essa atuação? A atuação basicamente tem 2 caminhos. Um que é aqui que vocês estão vendo no meu consultório, que é você ser um médico do esporte dentro do seu ambiente de trabalho no consultório, que pode ser o hospital, que é igual eu falei na Santa Casa, atendimento ambulatorial, ou esse médico do esporte que a gente fala do field of player, o médico de campo, né? Que aí o médico de campo, ele vai atuar na convocação, na pré-competição, na competição e depois da temporada, quando acabar, no seu time. O objetivo dessa apresentação é falar das lesões esportivas como um todo, não só do médico do esporte do campo, porque tem quem escolhe trabalhar só ali no field of player, e tem agora a minha nova fase, que é trabalhar dentro do ambiente hospitalar e consultório. Mas no final das contas, a ideia é entender um pouco de como tratar essas lesões mais comuns nos atletas e como é a nossa atuação médica para esses atletas. Então aqui, quando eu trabalhei lá nas Olimpíadas do tênis, e eu tava essa foto com o Del Potro, que é um ídolo, né, internacional de tênis, para quem gosta. É uma arte cuidar de atleta, viu? É uma coisa que é emocionante, inesquecível. E como fica, então, as lesões, né? Como que a gente define?
Tem essa definição, é de 2006 da FIFA, mas a gente usa isso para a maioria dos trabalhos quando a gente vai escrever sobre lesões. O que é lesão? Quando o atleta vai lá e se machuca, pode ser num treino ou numa competição, e aquilo vai interromper a atividade dele. Ou seja, ele não vai conseguir voltar. Isso é lesão. É quando você não consegue continuar pelo menos ou um treino ou um jogo e ainda foi acrescentado depois nas 24 horas seguintes. Aí você considera uma lesão. Se você torce o tornozelo e consegue jogar, ou bate a cabeça lá, uma concussão e faz a avaliação e consegue voltar, a gente não entra, não coloca na estatística como lesão, tá? Então essa é a definição de lesão. E aí a gente divide a lesão em dois grandes grupos, né? Os macrotraumas, que são as lesões que o atleta faz, seja no acidente de carro, aqui era um vídeo de acidente de carro e aqui é um vídeo de entorse de tornozelo, o Zoom ele não permite fazer alguns vídeos durante as apresentações, mas só para vocês entenderem, um entorse de tornozelo e um acidente de carro são macrotraumas, traumas grandes. E os microtraumas geralmente são lesões que acontecem por esforço repetitivo. Então, a atleta que está ali fazendo um fortalecimento, as ginastas que ficam repetindo extenuamente e constantemente por muito tempo o mesmo movimento, acaba causando microlesões no seu corpo, gerando também um trauma. Então, os traumas podem ser grandes ou pequenos, mas desde que afaste por mais de 24 horas, eles são chamados de lesões esportivas. E aí a gente vai entrar em cada uma delas, né? Então aqui é um atleta de MMA, igual o Spider fez, um trauma direto na outra tíbia, e ele fez o que a gente chama de fratura. E o que é uma fratura? A fratura é quando a gente perde a continuidade de um osso. Então, aqui a gente tem a cortical, dentro do osso a gente tem a medular, e aí existe uma fratura desta cortical ou da medular, que é o que acontece na fratura por estresse. Então, a fratura, a gente observa a anatomia, e aí vai ver, o navicular, o primeiro cuneiforme medial. O que acontece? Quando rompe essa parede da cortical, a gente chama de fratura. Então, é uma perda da continuidade óssea, com ou sem desvio, pode sair ou não do lugar, pode ser dentro da articulação ou não. Isso é uma fratura, tá? É diferente da contusão. Contusão é quando você dá uma pancada, pode ser no osso, no tendão, no músculo, em qualquer região do corpo, e aí você faz um efeito inflamatório local, muito doloroso, às vezes até mais que uma fratura, dependendo da pessoa, e isso gera uma dor que às vezes é considerada uma lesão, que afasta o paciente, o atleta, por mais de 24 horas. E alguns pacientes fazem fraturas medulares que a pessoa não sai, não afasta e quer continuar. Então, não é exatamente a denominação que vai dizer se é uma lesão ou não, que vai ser afastado ou não. Agora, a contusão, geralmente, em sua grande maioria das vezes, ela é muito mais leve do que uma fratura. O entorse acontece quando, esse rodou, quando o atleta faz o mecanismo de torção, ou seja, olha o pé dela, encostou uma anelo lateral no chão, voltou, a tíbia continua intacta ali e fez uma rotação. Existe um mecanismo chamado Langen-Hansen, que ele classifica esses entorses, né? Então, o entorse, ele tem entorse com rotação externa e pronação do pé, com rotação interna e abdução do pé. Existem vários mecanismos, o mais comum é esse, de rotação externa, e a gente faz a lesão das estruturas laterais. Então, um entorse é quando faz uma torção, e geralmente o proximal fica fixo e o distal é o que roda no nosso corpo. Então, aqui é uma falange, é como se eu torcesse. Quem vai luxar geralmente é o distal. Então, isso acontece com atleta de arremesso, atleta de contato, atletas que fazem esportes individuais. Então, o entorse, né, torcer alguma região, geralmente causam lesões ligamentares ou capsulares, que são as estruturas que estabilizam as articulações. Então, aqui a gente vê, mais uma vez, ela fazendo esse entorse do tornozelo, ó, encostou no maléolo no chão, e aí ela continua jogando, mas depois ela para, porque a dor é muito forte. Não sei se já torceram o pé, então quem sabe dessa dor já deve ter acompanhado que a dor realmente é muitas vezes incapacitante. E aqui são as estruturas que geralmente rompem, né? A gente tem aqui a fíbula, o talos, o calcâneo, geralmente rompem esse daqui, ó, fíbulo talar anterior, ó, vendo os folhetos dele? Então, esse é o mais comum no mecanismo de entorse de tornozelo lateral.
fíbulo calcâneo também rompe bastante, fíbulo tibial anterior também rompe bastante, e aí vai. Ligamento liga osso com osso, eles são estruturas que estabilizam o nosso corpo, e geralmente são esses que se rompem no entorse, quando é só um estiramento é grau 1, parcial grau 2 e total quando essa estrutura se parte, e aí nesse caso o paciente fica com o tornozelo instável, sente aquele pé que está virando toda hora, sabe? Diferente da luxação. A luxação é quando acontece uma perda da continuidade articular, ou seja, a torção é tão grande que ela rompe as estruturas e sai do lugar. Então, olha só esse tornozelo aqui desse jogador. A tíbia está aqui e o pé está aqui. Então, houve uma luxação, perdeu a continuidade articular e não necessariamente houve uma fratura. Então, quando o narrador fala assim, foi só uma luxação, e aí você fala, nossa, a luxação às vezes é pior do que uma fratura. Perde, né? O paciente não consegue nem encostar o pé no chão. E fratura algumas vezes consegue até continuar o esporte. É lógico que o médico pede para parar, mas às vezes a pessoa pela dor não é tão incapacitante quanto uma luxação. Luxação ninguém consegue continuar jogando com uma luxação, a não ser que ela seja reduzida. Então a luxação é quando a gente perde a continuidade articular. Então a ideia quando você vê uma articulação luxada, é redução imediata para preservar as estruturas ligamentares, arteriais, venosas e neurológicas principalmente, porque você imagina, olha esse tornozelo, né? Ele está luxado, saiu da articulação, ó, ele foi para posterior, tá vendo? Póstero e medial. O que acontece? Todas as estruturas articulares dele estão esticadas e às vezes a artéria e o nervo começa a sofrer. Então precisa ser reduzido na hora, se você tiver a experiência, tiver os cursos, né, para poder saber a técnica para reduzir ou levar imediatamente para um ortopedista, tá? Então a luxação é uma urgência ortopédica, assim como as fraturas expostas, fraturas com desvio também. Bastante coisa, né? Muita informação. Tomara que vocês estejam pegando, porque esses são princípios básicos que vocês vão ver, principalmente quem trabalhar no FOP, tá? Outra coisa que acontece muito de macrotrauma são as lesões musculares, ou seja, o músculo estica, estica, estica e rasga. Então, se é a mesma coisa do ligamento, se é estiramento, é lesão parcial grau 1, lesão grau 1, se é lesão parcial, ou seja, as fibras se partem parcialmente grau 2, e se é uma lesão total, é um grau 3. E aí, geralmente, no grau 3, fica esse equimose, esse roxo, um edema, uma dor muito grande. E aí, incapacitante também no grau 2, 3 já geralmente, definitivamente, o paciente não consegue, porque demora 2 meses para cicatrizar. E aí, a gente ainda classifica as lesões musculares em vários tipos, mas o nosso caso aqui nas lesões ortopédicas e esportivas é o grau de lesão traumática, que pode ser fechada e aberta quando tem descontinuidade da pele. Vocês vão ver muito as lesões não traumáticas, a mais comum é a cãibra, é uma lesão muscular que fica geralmente com fasciculação, então é muito comum também, mas no caso de lesões ortopédicas, que é o tema da aula esportiva, são as lesões traumáticas, tá? E aí cabe a vocês saberem ou estudar um pouco de anatomia e saber que em todo lugar do nosso corpo tem a partezinha aqui, ó, tendão fibular, músculo fibular, tendão extensor dos dedos, tendão extensor do hálux. Então existem vários músculos, inclusive os intrínsecos, né? Os músculos profundos que podem ser lesionados também. Então existe músculo em toda a região do nosso corpo que pode fazer esse tipo de lesão. E geralmente a lesão muscular, ela acontece na fase excêntrica, né? Então, esse atleta foi pular e aí ele sentiu, né, no momento máximo de estiramento, a lesão posterior da coxa. E é muito famoso isso acontecer, principalmente nesses momentos que você está fazendo um esporte onde você está exigindo muito da sua musculatura. Então, há uma incapacidade aguda de você continuar fazendo aquele esporte, principalmente num período bem curto prazo. E aí você vai precisar descansar, fazer todo o tratamento para poder regenerar desde esses filamentos pequenininhos, lembra daquele miofibrila que você vai lá estimular as células, que são os miócitos, o retículo sarcoplasmático, que aí vai estimulando os axônios, vai fazendo toda a regeneração tecidual. Isso daí é fisiologia do esporte, é um outro capítulo, mas geralmente lesionou o músculo 6 a 8 semanas para cicatrizar. E aí você tem que ir respeitando tudo isso, fazendo uma boa fisioterapia e um acompanhamento médico para regenerar e esse atleta voltar para o seu esporte. Então, lesão muscular.
Os outros traumas não são ortopédicos, que são craniano, né, que é quando você tem uma concussão cerebral, muitas vezes você pode desmaiar, convulsionar, vomitar. Traumas torácicos, que a gente já pegou lá na Santa Casa por perfuração no esgrima, acontece. Soco também, né, nos esportes de luta, traumas direto no peito. Trauma abdominal, raro, mas acontece, né, nesses casos. Algumas pessoas têm muita dor abdominal, alguns traumas também acontecem. Genital, eu já peguei na seleção brasileira, numa jogadora de futebol, ela sofreu um trauma igual esse, só que a menina foi bem no meio da perna dela, a gente precisou ir no ginecologista, tudo acontece, é raro. No homem, então, deve ser muito mais dolorido. Trauma facial geralmente não cai no médico ortopedista, vai para o dentista, né, bucomaxilo. Ou os odontológicos com dentista com a especialidade de esporte também. Por isso que a maioria dos esportes que tem chance de ter risco odontológico, eles usam aqueles aparelhos de proteção, né? E existem alguns trabalhos, então aqui eu não sei se vocês conseguem ver bem pequenininho, o Sports Clinics ele fez um levantamento das classificações de esporte de risco. Então existem esportes com maior risco de contato, contato limitado e sem contato, e mesmo assim eles fizeram uma classificação para identificar as maiores lesões. Então, se você observar, boliche, microtrauma, né? Esforço repetitivo, é difícil, só se a pessoa cair, escorregar, como acontece naqueles vídeos cacetadas, né? Mas ciclismo, canoagem, vocês vão vendo que vai aumentando o risco de colisão, ficando mais complexo, né? Inclusive os esportes de velocidade, com certeza os riscos são altíssimos, inclusive de vida. Então vocês têm que observar aqui ó, o esporte nacional, né? O futebol, por exemplo, né? Um dos esportes mais populares que tem no mundo, ainda no Brasil é o mais realizado, e a gente vê, né? Que esse atleta ele faz vários tipos de modalidades, como a corrida, que é a mais comum, e ele tem muitas lesões, ó, 10 a 35 lesões cada 1.000 horas de jogo, né? Trauma direto 50%, lesão muscular 40% num jogo de futebol cada 1.000 horas jogada. É muita lesão, né? 17,9 entorses a cada 1.000 horas de jogo e fratura e luxação 5,4. Isso são estatísticas do futebol. Isso muda cada modalidade esportiva, então se alguém aí que está vendo a gente quiser fazer algum trabalho, eu amo X esporte, quer fazer um levantamento, me procura no final que a gente faz um levantamento como esse para publicar nível nacional, né, para a gente mostrar como que funciona o esporte do nosso país. Então vocês veem, dependendo da região do corpo ó, e do esporte, existem estatísticas que mostram a intensidade dessas lesões, principalmente no membro inferior, que é o mais acometido no futebol. Corrida também, qualquer esporte que envolve impacto tem mais ou menos essa estatística de lesões. E aí as fraturas, que esporte de contato sempre tem, né? Então, geralmente os esportes individuais é muito difícil a pessoa cair e se quebrar, precisa estar em alta velocidade. Mas esporte de contato geralmente tem fraturas, né? Isso é muito comum no esporte. Lesões ligamentares como cruzado são eminentemente cirúrgicas, porque senão a pessoa perde a estabilidade do membro, então fica bem complicado você fazer um esporte com uma lesão de LCA. E lesões que são puramente esportivas, né? Que é, no caso, a pubalgia. É muito difícil uma pessoa que não pratica esporte ter essa lesão esportiva, né? É uma lesão que acontece na sínfise púbica, a maioria dos jogadores do futebol tem, e é muito famosa, porque é uma dor bem aqui no meio da sínfise púbica, por atrito e principalmente por desequilíbrio muscular. Eles não trabalham muito o adutor e usa muito, né? Reto anterior do abdômen e o quadríceps é forte, geralmente o adutor está em desequilíbrio e aí acaba tendo essas lesões específicas do futebol. Do futebol não, de esportes que são de impacto e com bola, né? Não necessariamente futebol, mas é muito comum. O LCA, como eu disse, muito frequente. Opa, repetiu. E existe uma classificação das lesões, né? Que a gente costuma usar o tempo, a forma da lesão, o mecanismo, a quantidade e as características. Tudo isso para quê? Para a gente traçar o prognóstico. Porque a primeira coisa que um atleta, quando ele se machuca, e ele pergunta para a gente, quando eu vou voltar, doutor? Quando eu vou voltar, doutora? A imprensa e todo mundo pergunta para a gente, né? Então, se você conseguir classificar, você consegue também traçar um prognóstico para esse atleta. E aí, inicialmente, a gente faz esse método mnemônico, que é muito fácil, que chama PRICE 3, que já foi substituído pelo POLICE e já está agora no Peace and Love, que são métodos para a gente decorar, mas o embasamento disso tudo é, machucou, coloca gelo, tá?
primeiro protege e coloca gelo, que é a primeira coisa. A gente sempre lembra disso e isso realmente é consagrado, tá? É lembrar disso. Fazer um repouso dessa articulação. Então, se você tem como imobilizar um paciente ou o atleta que está ali no campo, ou você é o médico da equipe, tem que fazer a proteção, repouso, colocar o gelo, fazer uma compressão para não expandir muito esse hematoma e ficar muito edemaciado, que você pode fazer com enfaixamento, compressão manual, qualquer coisa que você coloque ali para comprimir ajuda a não expandir e ficar muito inchado. E levantar, para ficar contra a gravidade e ajudar a não inchar também o membro. A medicação, mobilização e manter o condicionamento foi introduzido agora e a gente tem visto que quanto mais cedo você reabilita esse atleta e principalmente não para de fazer atividade, as pessoas acham que tem que parar. A gente tira do fator causal. Então, por exemplo, esse atleta que machucou ali o joelho, ele pode fazer abdômen, pode fazer braço, assim que melhorar, ele já pode fazer coisas sem impacto. Então, a gente tem que deixar esse atleta condicionado para não perder muito condicionamento cardiorrespiratório e muscular, tá? Que é o mais importante. Aí, no caso, quando a gente fazia gelo nas meninas pós-treino para ajudar a prevenir as lesões, também é muito importante. E aí a gente começa nas classificações, quando você detecta uma lesão, a fazer o controle inflamatório. Então, o alongamento é uma das coisas mais importantes para a gente fazer uma manutenção e ver também a questão da dor desses atletas. Controlar a dor desses atletas também, então, perguntar sempre como está o nível de dor. A gente costuma usar a escala analógica de dor, que a gente classifica de 0 a 10, e isso você consegue transferir um pouco e entender o que esse atleta sente, né? De 0 a 10, quanto tá a dor? 6, poxa, a dor tá de moderada a grave. Ah, tá 9, poxa, já tá insuportável essa dor. E aí, tá 1, então você já sabe que dá para eventualmente colocar no campo. Então, você vai trabalhando a dor, a mobilidade. A força muscular hoje a gente tem já aparelhos para ajudar. Antes a gente usava muito a mão, né? Fazendo exercício e testes de força muscular usando a nossa mão, mas hoje já tem dinamômetro, tem isocinético, tem o Cybex, tem bastante métodos de você avaliar a força muscular para ver se esse atleta pode voltar ou não. Ver a resistência, ver como está esse atleta com relação ao levantamento de peso. Propriocepção é muito importante, o equilíbrio antes de voltar. Às vezes eu estou aqui no consultório e aí eu falo para o paciente, fique em pé, agora levanta a outra perna. Aí ele falha ali no equilíbrio, já sabe que ele não está apto para o retorno, apesar de estar cicatrizado e sem dor. Tem que fazer os testes de propriocepção e gesto esportivo. E o condicionamento geral, o preparador físico vai ver antes de retornar ao esporte, porque senão também não volta. A manutenção é a parte mais importante que eu falei lá no comecinho, né? O que é a manutenção? Prevenir que não volte as lesões e que esse atleta não se machuque de novo, seja na macro, seja na micro. Né? Então, a ideia é você prevenir para não acontecer. E como isso a gente costuma recomendar? Com aparelhos, né? Então, para traumas cranianos, capacetes, eventualmente para microtrauma no cotovelo, a gente usa esse cotovelo do tenista, né? Que é um estabilizador para a energia não passar aqui nos extensores e bloquear, não fazer a flexão do punho, corrigir o gesto. Caneleira, que é famoso, né? No futebol para não quebrar a perna. E os métodos que a gente usa para estabilizar o tornozelo e não ter torção. Exemplos, tá? Exemplos de proteção. Cada esporte tem o seu e vocês, como médicos do esporte ou educadores, público-alvo dessa apresentação pode ser até os fisioterapeutas, profissionais da área da saúde em geral. A ideia é proteger os fatores de risco, controlar o gesto esportivo, trabalhar o psicológico, porque muito atleta aqui, principalmente no Brasil, tem muito coração, né? E a gente se machuca às vezes por estar com raiva, por estar querendo descarregar outras energias que não o foco da vitória do esporte. Então, usar as órteses também como proteção. E o que a gente tem hoje de moderno, né, no tratamento das lesões? Nós temos todos os subterfúgios que a gente pode usar, desde câmara hiperbárica, uma boa fisioterapia, os métodos que eu falei de prevenção, ou a gente pode usar anti-inflamatório, cirurgias, e hoje a gente tem também as abordagens biológicas, mas na maioria delas não está liberado ainda no Brasil, que são as abordagens que a gente usa, células, para poder cicatrizar. Então, são métodos ainda hoje no Brasil, educacionais e científicos, mas eu queria que vocês soubessem que já existem, tá? E quais são eles? O mais famoso é o PRP,
que são métodos que a gente concentra plaquetas e coloca no sangue, e tira do sangue e coloca na lesão. Hoje a gente já tem as células mesenquimais, que a gente pode tirar da gordura abdominal ou da medula óssea, e aí tudo isso a gente consegue colocar ali no tratamento das lesões, mas hoje só com cunho científico. Não, no Brasil a gente ainda não tem essa liberação de tratamento biológico. Existem outros tipos de estímulos, ondas de choque, acupuntura, bandagens funcionais que ajudam também, mas a gente tenta de todas as formas colocar esse atleta para retornar o mais rápido possível para o esporte. Tudo isso respeitando o processo da cicatrização. Então, como eu disse lá nas lesões musculares, a gente tem que respeitar todas as fases inflamatórias, depois quando vai fazer a parte da regeneração, e evitar só que fique numa fase onde você estimula de forma errada e faz a fibrose. Então, você tem que saber que a ideia é ficar aqui nessa curva e não retornar muito precoce para o atleta não se machucar precocemente e nem retornar muito tardio para não gerar uma fibrose, que é aquela cicatrização excessiva que fica com rigidez na região. Então, a ideia de como um todo é cuidar desse paciente de uma forma bem global. E antes da competição, o que o médico e o que a gente da saúde costuma fazer? Protocolos, tá? Então, se o atleta não tem queixa, a ideia é fazer protocolos para que esse atleta faça antes da competição uma boa temporada. Então, com avaliações, anamnese, exames que, dependendo do time onde vocês estiverem, já existe o protocolo, ou às vezes esse protocolo vai ser criado por você para exatamente prevenir as lesões. Então, aqui lá na seleção brasileira, a gente fazia bastante propriocepção, que é esse trabalho que elas ficavam sob a cama elástica, jogando a bola, outras faziam mudança de direção, cone, ficava em cima de colchões para gerar instabilidade. Então, a ideia, sempre quando você for fazer um método para ajudar esse atleta a prevenir lesões, você tem que simular o esporte, né? Então, você tem que gerar ali, dentro da cabeça dele, a aplicabilidade daquilo. Saber por que ele está fazendo aquele movimento, aquele gesto, para ele entender, olha, eu estou fazendo esse movimento que é para melhorar meu jogo, que é para eu ter mais equilíbrio, mais força no meu tornozelo, no meu joelho, ter um reflexo disso de uma forma que eu consigo aplicar. E tudo isso é para prevenir cirurgia, prevenir afastamento, prevenir gastos, né? Porque está envolvido também a parte financeira, se esse seu atleta você consegue deixar ele afastado das lesões. Então é isso que a gente costuma fazer, bastante métodos preventivos de lesões. E aí entra o médico para fazer todo esse controle fisiológico, avaliação funcional, desenvolvimento, acompanhamento, prevenção de lesão, tratamento quando necessário, e aí vai todo esse ciclo do esporte. Então, avaliação inicial, avaliação funcional, desenvolvimento que eu falo pode ser no sol, na chuva, quando a gente é campeão, quando a gente está ali sofrendo embaixo da chuva com a atleta lesionada, faz tudo parte do desenvolvimento, inclusive psicológico. A maioria dos times não tem terapeuta, então faz parte profissional da saúde ajudar na parte de fisiologia, recuperação de lesões, parte de fortalecimento também, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre como é um trabalho de força e acompanhamento, e tudo que vocês puderem fazer de curso é importante. Aqui eu estava fazendo uma bandagem funcional na Nadma, hoje ela é treinadora do Goiás, ela morou um tempo fora e agora ela voltou como treinadora, e a ideia é sempre você poder cercar de todos os aspectos, inclusive da parte ortopédica, fazer uma punção quando necessário, e aqui no caso da goleira que ela fez um derrame articular, a gente estava lá do outro lado do planeta, então não dava para devolver e fazer uma troca de atleta, tinha que resolver o problema dela lá na hora. E aí na competição, como que o médico atua, né? Conhecendo os atletas, o local, a equipe, o médico adversário e principalmente a cultura, né, local. Que aqui no caso a gente estava lá vendo as meninas fazendo a dança Maori, né, antes do jogo, eu expliquei para elas que essas caretas e esses gritos, né, que eles fazem, exatamente é para chamar os deuses, né? E aí eu falei, ó, não se assuste que isso vai acontecer. Então cabe a nós médicos também conversar sobre a cultura do país, a nutrição também. Congresso de nutrologia, né? Então, mais do que isso, vocês, numa competição, vão ver como a gente atua com essa parte nutricional, porque isso a gente tem que descer e ver tudo se que está sendo servido está de acordo com o que a nutricionista passou. Então, é muito importante também conhecer como um todo a competição, o hotel, onde estão a culinária, descer lá no restaurante, cuidar de tudo isso.
E aí, no caso do nós ortopedistas, também conhecer os hospitais referências para levar esse atleta em caso de lesões. Saber o tamanho da competição, com que tipo de atleta a gente vai lidar, o tipo do evento, tudo isso tem que ser feito um estudo prévio, tá? E é muito importante. E aí, a recomendação de cursos, esse Team Physician, ele vem para o Brasil há alguns anos já fazer esse curso. Não ganho nada para fazer propaganda, mas eu acho importante fazer esses cursos de atuação do médico de campo, para quem vai querer fazer principalmente essa atuação, eu acho fundamental. E a parte de atualizações sempre é muito importante, né? Para você exatamente garantir a segurança do atleta e prevenir as lesões. E aí o que que acontece? O atleta de alto rendimento, geralmente ele tem uma exigência muito grande do ponto de vista das qualidades dele físicas, mentais e emocionais. Então a gente tem que fazer, além desses cursos específicos de atuação, o ATLS, que é o básico, né, do médico, que é saber abrir uma via aérea, saber como fazer uma boa respiração, saber como lidar com a circulação, cortes, né, saber fazer uma sutura ali no momento de uma lesão, ver os déficits neurológicos e fazer a exposição no caso de um membro, caso precise ser imobilizado e levado para o pronto-socorro. E aí, para isso, vocês precisam conhecer a famosa mala médica, né? Existe uma aula só disso, né? De você conhecer toda a sequência do seu aparato que vai dar o subterfúgio para vocês atuarem no campo. Então, saber onde está a agulha, onde está a injeção, o medicamento, a faixa, tudo isso faz parte da atuação médica. Saber imobilizar, como eu disse na prevenção, agora no caso do tratamento, é fundamental o médico do campo saber fazer uma imobilização. Então, no caso de uma fratura, de uma luxação, uma lesão muscular, de um entorse, tudo vai imobilizar para vocês irem para o pronto-socorro fazer o diagnóstico definitivo, né? E aí, no caso do ortopedista, se for um outro país, eventualmente a gente tem que saber usar os fixadores externos para poder estabilizar e depois a gente fazer o tratamento definitivo. Quanto que custa, né, tudo isso, né? Ai, deixa eu tentar tirar o som. Como que funciona tudo isso, né? A gente precisa de alguma forma ir rápido, né, no nosso tratamento, porque isso é um prejuízo econômico, queda da performance esportiva, é recorrente se o paciente tiver, o atleta tiver lesão, então tudo isso gera custo para o clube. Então, aquilo que eu falei, existe esse trabalho que eles publicaram. O médico que demora muito para resolver um problema, muitas vezes eles começam a questionar. Então, vocês estudando como reabilitar esse atleta de uma forma mais rápida possível, vocês estão levando para esse atleta qualidade de vida, saúde e, no caso, para o clube, economia, né? Então, a ideia é vocês pensarem também nesse aspecto que é importante. Existe um envelope biológico que o Scott Dyer descreveu sobre quanto você pode forçar esse atleta para que ele não se lesione. Então, nesse envelope aqui, ó, você consegue fazer com que esse atleta tenha um sucesso com frequência e carga, mas que não cause nenhum tipo de lesão. Então, a ideia é que você mantenha esse atleta sempre no envelope biológico para que não aconteçam as lesões. Se você exagerar na carga, machuca. Se você exagerar na frequência também, então a ideia é manter uma harmonia para não acontecer. E para isso, você precisa trabalhar os fatores, que aí no caso são os extrínsecos, que é carga, o meio ambiente. Você tem que saber quando você for para altitude, para baixa, para alta altitude, quais são as mudanças ambientais, climáticas, principalmente a hidratação desse paciente que vocês aprendem tanto aqui na nutrologia, as mudanças de equipamento. Tênis, então, a gente fala que é um vilão para muitos atletas, tem que conhecer um pouquinho desses fatores extrínsecos. E os fatores intrínsecos, vocês bem sabem que são os metabólicos, então isso é onde a gente pode interferir como médico. E a ideia sempre é mensagem, né? Que vocês previnam as lesões. A gente fala que todo mundo que pratica exercício já está ganhando saúde. O contrário, aquele que permanece ocioso e não faz exercício, já está sujeito a ter desconforto físico e deficiência de força, atrofia muscular e vai estar fadado a um ciclo não virtuoso, um ciclo vicioso de coisas ruins, depressão, obesidade, tudo que você pode imaginar de coisas de quem não pratica esporte. Então, a gente quer que você faz atividade física, quer que estimule o atleta a fazer atividade física. E aí as pessoas falam, poxa, não, mas esporte machuca. Não, machuca mais ficar parado.
Então, é muito benéfico você fazer atividade física, né? É bom para a alma, é bom para o corpo, é bom para a saúde. Então, nunca deixem de fazer atividade física. E aí, como que a gente previne? Existem os centros de prevenção, de programas de prevenções, e a gente tem no Brasil os melhores centros. Aqui é do meu amigo Edilson Tille, que ele me cedeu esses slides, que é o centro lá do Paraná, do Atlético Paranaense. Então, vocês veem que a gente tem grandes centros de reabilitação. Em São Paulo tem dos grandes times também, em todo o país tem. A ideia é que esses centros de reabilitação façam atividades que o atleta previna lesões para não acontecer aquilo que a gente viu lá no comecinho, que são as lesões mais graves, fraturas, luxações. E aí, para a gente acabar, pós-competição, o que a gente faz? A gente também é responsável pela assistência médica desses atletas, né? Então, essa atleta ela tinha machucado o punho, então a gente vai lá, ajuda no exame de imagem. Quando devolve esse atleta para o clube, tem que estar com um diagnóstico, né? Falar, olha, ela está com uma tendinite no punho, olha, ela fraturou, ela tem uma lesão na cartilagem. Então, pós-competição, o médico também tem que atuar fazendo o controle desses atletas, porque quando você for convocar, tem que saber se esse atleta está apto ou não do ponto de vista ortopédico, nutricional, como vocês estão estudando, metabólico, saúde como um todo, né? Cardiológico. Então, é muito importante fazer essa avaliação. Um assunto, uma coisa muito difícil de discutir com vocês é doping, porque as pessoas relacionam muito medicina esportiva a uso de anabolizantes e prescrição de métodos para você melhorar a performance, causa risco à saúde ou contrário ao espírito esportivo, como acontece com a marihuana. A ideia é que vocês entendam que o doping, ele está burlando, né? Você está querendo passar do seu treinamento, da sua capacidade física para chegar na frente. Então, nós da Sociedade de Medicina do Esporte, nós somos contra o uso de drogas que burlem o sistema. Então, o sistema para você competir tem que ser natural e tem que ser competitivo. Então, nós somos contra. Existem antidoping, existe um núcleo muito grande da medicina esportiva tentando lutar contra isso e contra, inclusive, pessoas que prescrevem essas drogas para passar por cima da natureza humana e ganhar uma Olimpíadas, ganhar um campeonato mundial. E o médico que prescreve isso para esses atletas é banido também e tem várias situações éticas que acabam sendo envolvidas. Então, para quem não quiser passar por isso, é só estudar um pouquinho a questão do doping, tem a lista da WADA, existem os métodos proibitivos, existe o manual do COB, da FIFA, existem várias leis, né, que permitem vocês estudarem para saber o que pode ou não pode ser prescrito. E aí, conhecer esses métodos proibitivos, né, que são os mais novos, transferência de oxigênio, manipulações de sangue, de urina, o doping genético que está acontecendo por aí. Então tem que tomar muito cuidado para vocês não caírem nessa de querer ser esses médicos que prescrevem coisas que não são éticas, né? Tomar muito cuidado para não entrar nessa linha, que é muito tênue, a gente fica envolvido, querer melhorar, o atleta vem com aquela carência emocional, financeira, querendo ganhar o campeonato. A gente sabe que muita gente faz, o mundo costuma... vocês já viram esses relatórios que falam sobre... na Netflix tem um monte, né, sobre doping. Então, que o mundo tem isso, infelizmente, mas a gente luta para que isso não aconteça. Como que é ser médico do esporte? É estudar bastante. Então, eu vou deixar aqui um artigo para vocês lerem, para vocês estudarem, tá bom? Que é legal, que quer ser um médico do esporte. Quem quiser faz um print. Eu queria deixar essa mensagem, então pega o celular, que eu vou deixar agora algumas coisas de mensagem para vocês, que sempre a ideia é você ter muita educação e respeito entre a equipe e entre os atletas. E para você mesmo, como um todo, né? Ser grato pelas coisas, ser educado, fazer o bem sempre, que a ideia é que você seja um médico ético e com bastante educação, que isso ninguém vai tirar de vocês. Alguns links para vocês entrarem e estudar um pouco mais sobre a parte ortopédica, então quem quiser fica à vontade.
Quem quiser um QR Code lá para ver como que é a ortopedia, uns resumos que eu deixo lá sobre lesões ortopédicas, se colocar na lupinha lá, vocês vão achar bastante coisa sobre as lesões, então clica lá, a lombalgia, vai lá, vocês vão achar dor no joelho, é só colocar que vocês têm bastante, bem resumido tudo, e o que não tiver, entre em contato comigo que eu vou fazer o máximo para poder ajudar vocês, tá bom? Vou deixar meus contatos, fiquem à vontade. E se abrir para perguntas no final, me mandem, que eu vou fazer questão de responder todos vocês, tá bom? Um abraço, gratidão pelo convite mais uma vez e muito obrigada. Até!